Episódio mais assustador de Hora de Aventura, do EUIP. Eu acho que eu deveria processar, pois estava usando minha imagem. De fato. Eu comecei a produção desse vídeo aqui dia 15 de outubro, e a ideia era colocar ele perto da data do Halloween, só que por questões de patrocínio deu tudo errado. Nesse meio tempo, um outro canal abordou o mesmo tema, e por isso se tratar de uma baita coincidência, eu vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês conferirem o vídeo dele também. Enfim, fiquem com o vídeo. As Meninas de Olhos Vazios é um episódio bem mais profundo e complexo do que a gente pensa. Trabalhando no meu segundo canal, o Espantalho, e em alguns projetos por esse canal aqui, eu admito que eu acabei ficando bastante viciado em desenhos animados, tais como Hora de Aventura, Gumball, Apenas um Show, O Segredo Além do Jardim e outros. E definitivamente todos esses desenhos aqui são uma fonte infinita de mistérios, mas na minha opinião, Hora de Aventura é a mais consistente delas. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um episódio que foi citado no meu vídeo sobre episódios bizarros de desenhos famosos. Isso porque por trás da lore, que por si só já é muito estranha, existe uma crença mais estranha ainda, e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Nesse episódio, a problemática gira em torno de uma menina de olhos vazios. O episódio começa com o Finn e o Jake numa pizzaria do Reino Doce. Os dois estão lá de noite comendo uma pizza, né? É isso que se faz numa pizzaria. Enquanto eles estão comendo, eles estão ouvindo o rádio. Nesse episódio, a gente vai ficar sabendo sobre uma peculiaridade de um personagem secundário do desenho, o Starchy. É sempre ele. Esse cara é tipo aqueles lunáticos de filmes que tem uma rádio, usam um chapéu de alumínio e tem um monte de teorias da conspiração, sabe? Imagina tipo tudo isso, só que no universo de Hora de Aventura. Pois é. Nesse programa dele, ele fica falando teorias que ele ouviu ou que ele mesmo criou. Por exemplo, ele acredita que todo o chocolate foi secretamente trocado por lama. Outra teoria boa dele é: quando é que foi a última vez que tu apontou um lápis? Tu não lembra, né? É porque tu não aponta. Segundo ele, todos os lápis são nada mais do que canetas disfarçadas, por algum motivo. Eu amo o Starchy. Nesse programa de rádio que eles estão ouvindo, os ouvintes podem ligar pro Starchy pra entrar ao vivo pra contar suas experiências sobrenaturais ou teorias. E é aí que começa o problema. Um dos guardas bananas liga pra lá pra contar uma experiência sobrenatural que ele teve. Segundo ele, num domingo à noite, ele tava numa lavanderia do Reino Doce. O que aconteceu é que quando ele olhou pro reflexo que tinha no vidro da máquina de lavar, ele viu uma menina com olhos profundos e negros. Porém, quando ele olhou pra trás, não tinha mais ninguém lá. Isso teria ficado na cabeça dele, mas ele contou pras pessoas e ninguém acreditou nele. Com isso, ele resolveu ligar pra um radialista aí, meio lunático, que tem um programa que só lunático escuta, ou seja, ele teria ouvidos pra ouvir ele. Segundo o Starchy, essa coisa que ele viu poderia ser uma aparição de uma menina de olhos vazios. Porque nada mais justo do que todo mundo tá te chamando de louco, você ir lá e conversar com o louco. Faz total sentido. As blusas do Ip ali atrás. Nem apresentação. Nossa, é verdade mesmo. Ele tá gravando guarda-roupa? O que é isso, Ip? Ao longo dos anos. No caso, elas são fantasmas que antes de morrerem, elas viram algo tão perturbador que seus olhos ficaram na terra. Eles não passaram pro outro plano. Lembra que eu citei que quem tava ouvindo a rádio era o Finn e o Jake? Pois então, o Finn tá bem aberto à história. Ele tá ouvindo e acreditando. Afinal, o Finn é uma criança. Mas o Jake tava de saco cheio. O rádio dele estava em cima da mesa e só de ódio o Jake joga a mesa inteira no chão. A verdade é que o Finn tava acreditando, mas ele não tem medo. E o Jake dá a entender que ele não tá acreditando, que tudo aquilo lá é pura balela. Mas a verdade é que ele tá acreditando mais que o Finn e tá completamente cagado. Eles embalam o resto da pizza e vão pra casa. E nessa ida pra casa, eles começam a ouvir diversos sons e coisas estranhas. Coisas essas que vão aumentando cada vez mais o medo que eles estavam sentindo. E é aqui que o efeito Tulkas começa. Eu sonhei que minha avó tinha me dado umas figures deles. Nossa, eu ia amar. Oi, tá errado isso aí, cara. Eu realmente falei errado. Eu quis dizer tulpas. Pode voltar lá pro teu canto, Nerd Crônico. Se tu não souber o que são tulpas, calma que eu já explico. Da saída da pizzaria até o caminho Foi uma participação em tanto, na verdade, foi incrível. Casa, até eles de fato entrarem em casa, tudo corrobora pra eles sentirem mais medo. É aquela sensação de quando tu tá com medo, tudo parece mais assustador, sabe? Quando tipo eles jogar jogo de terror casa, que não tem tipo scare nenhum, começa a tocar lá fora. E quando eles abrem a porta, as meninas realmente existem. Depois de tomarem um susto, porque pelo amor de Deus, o sentido heróico do Finn volta. Ele acredita que aquela possa ser uma moça qualquer, que tá precisando de ajuda. E quando eles vão abrir a porta de novo, ela não tá mais lá. Isso porque no momento que eles bateram a porta na cara dela, ela sorrateiramente foi pra janela. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é bem desconfortável. Sem saber o que fazer, o Finn resolve recorrer à única pessoa que sabe o mínimo sobre esse assunto, o Starchy. Ligando pra lá, ele conta exatamente o que aconteceu. As meninas sem olhos existem,
e elas estão na casa da árvore. E durante essa conversa, a gente nota que o Start não sabe absolutamente nada sobre o que ele tava falando. Em teoria, a gente só tem uma menina na volta da casa, e ela tá rondando a casa. E bom, todos os conselhos que o Start diz pro Finn começam com "eu acho" na frente. Esse "eu acho" prova que ele tá tão perdido quanto eles. Segundo ele, essas meninas não vão entrar na casa se eles não convidarem elas. Bem parecido com algumas crianças antigas. Quando o Finn tá indo anotar essa dica, ele deixa o lápis cair, e quando ele vai pegar, ele nota que a menina já entrou. Com isso, o Start dá uma dica infalível pros dois: fujam. O Start cita que talvez essas meninas estejam seguindo o código das fadas. Se uma fada tá te encarando, é porque ela tá com fome, e pra saciar a fome de uma fada, tu tem que dar pra ela creme no potinho, e eles realmente tentam fazer isso. Não criemos pânico, o Start tem uma outra ideia. Segundo ele, essas coisas... Eu já tinha desligado na cara do Start, vamos combinar, mano. Quando minha luz caiu, eu tava sozinha em casa sem lanterna porque meu celular tinha descarregado. Podem ser meros espíritos. Gente, é justamente por coisas como essa, moro no interior, muito fácil acontecer esse tipo de coisa. Eu nunca deixo meu celular descarregar, nunca deixo ele perto de descarregar nem nada do tipo. Você nunca vai ver meu celular com menos de 35% de bateria. Porque sempre pode acontecer de eu precisar da lanterna dessa merda. E consome muita bateria a lanterna. E no universo de Hora de Aventura, por algum motivo, os espíritos odeiam o som do clarinete. Só que quando o Jake começa a tocar que é feito dele mesmo, o espírito começa a fazer isso, que eu acho que é uma dança. O que acontece é que os espíritos amam tanto o clarinete que surgem mais 5 pra dançar. E essa é uma das cenas mais bonitinhas desse desenho. E bom, com mais uma falha do nosso... O Start ali deixar que era só uma, conseguiu atrair mais 5. É bonitinho mesmo essa. O querido Start, ele manda a sua última dica infalível. Essas meninas não são nem fantasmas, nem fadas. Elas são zumbis. E zumbis odeiam galinhas. Porém, eles têm um problema. Mentira, no Minecraft eles montam em galinhas. Finn e o Jake têm uma galinha, só que ela fugiu, deixando o Jake sem opções. Pra deixar a coisa mais convincente ainda, eles vão melecar a galinha. Eu quis dizer, Jake. Vão melecar ele com mel. Tudo pra parecer mais convincente e eles conseguirem afastar os zumbis. Mas antes que o plano de fato entrasse em prática, o Jake perde a paciência. Esses conselhos são maior besterol! É verdade. Cansados de irem atrás do que o Start estava dizendo, eles decidem ir pra biblioteca pra pesquisar algum registro dessas meninas. E as meninas seguem eles. Durante a pesquisa, eles acabam se encontrando com a princesa tartaruga, que se propõe a ajudar eles nesse problema. Segundo ela, essas meninas são nada mais do que uma lenda urbana que tomou popularidade há 5 anos atrás. E bom, se liguem no que o Start falou no começo desse episódio. Sabe que dia é hoje, pessoal? É o aniversário de 5 anos do programa. Então quer dizer que o Start criou essa lenda? Não, não é tão simples assim, meu caro amigo. Vem comigo. Voltando pra casa, o Finn tem um plano. O plano dele é simplesmente ignorar essas criaturas. Ele acreditava que ignorando elas, elas iriam embora. O Finn consegue simplesmente ignorar elas e elas realmente param de ficar na volta dele. Mas o Jake não consegue. Desde o início do episódio, o Jake se mostrou muito incomodado com essas tais meninas sem olhos. E todo esse medo dele seria posto à prova agora. Te imagina estar cara a cara com o teu maior medo, ou pelo menos com a coisa que mais te assusta. E pra escapar dessa coisa, tu simplesmente precisa fingir que essa coisa não tá lá. Pois é, nessa hora, até mesmo os pensamentos do Jake vão contra ele. Sem ter mais o que fazer, ele desiste e sucumbe ao próprio medo. E é nessa hora que a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Essas meninas aí são tulpas. E calma, eu vou explicar agora o que são tulpas. Tulpas são meio que criaturas, e essas criaturas já foram retratadas em diversos locais. Essas criaturas não têm uma forma própria, elas tomam forma a partir de um pensamento coletivo. Por exemplo, imagina que começou uma histeria coletiva porque alguém disse ter visto um lobisomem. Só que lobisomens não existem? Pois é, como várias pessoas estão com medo de algo que não existe, um tulpas vai se certificar de se transformar nesse medo. No caso, nessa história, ele tomaria a forma do lobisomem. Tudo pra poder assustar as pessoas. Os tulpas só existem porque as pessoas têm medo. Ele vira o medo das pessoas. E pra um tulpas parar de existir, tu só precisa parar de ter medo. Querem um exemplo de um tulpas muito famoso? Fred Krueger. No 7º filme da franquia, nos é confirmado que esse personagem não passa de um tulpas. Muitas pessoas têm medo de um ser que somente atacaria nos sonhos. Com isso, um tulpas se certificou de transformar isso em realidade. Essa explicação só começa a valer a partir do 7º filme da franquia. Como Jake sucumbiu ao próprio medo, as meninas não têm mais o que fazer. O objetivo de um tulpa é causar medo. Aqui o Jake já tá completamente submerso nesse medo. Elas não têm mais o que fazer. Com isso, as meninas vão revelar sua real forma. Elas começam a tirar os seus olhos, o que faz o Jake e o Finn acreditar que são só crianças pregando uma peça neles. E
bom, é agora que a coisa mais bizarra desse episódio acontece. As meninas removem as próprias cabeças, revelando que são criaturas feitas à base de gases. Esses gases são a forma real, a forma base de um tulpa. E agora, a minha teoria sobre esse episódio. A minha teoria é que há 5 anos atrás, essa história de meninas sem olhos chegou pro Start, que teria contado ela no seu programa de rádio. E bom, um programa de rádio feito por um lunático, onde só lunático vai assistir, meus amigos, é dessa forma que uma história se torna uma lenda. A lenda que foi formada é a lenda das meninas sem olhos. Lenda essa que os tulpas desse universo se certificaram em tornar realidade. O Finn deixou de ter medo, elas ignoraram ele. O Jake se entregou a essas criaturas e elas não tinham mais o que fazer. Até porque o objetivo dessas coisas é só criar medo, elas não machucam. Os tulpas existirem no universo de O é um fato, o próprio Finn cita isso. Mas a real forma que essa lenda surgiu, a lenda das meninas sem olhos, ainda é um mistério. Não foi com o guarda-banana falando na rádio. Até porque o Start cita que ele ouviu essa lenda há 5 anos atrás. A origem que o Start popularizou isso no seu programa é teoria minha. Mas é uma teoria bem óbvia. Qualquer pessoa que assistir esse episódio aqui tentando pegar os detalhes, chegaria nessa conclusão. Se tu tiver alguma teoria ou discordar da minha, conta aqui nos comentários que eu certamente vou ler. Eu acabei de tirar um peso enorme das minhas costas. Fazer aquele vídeo sobre episódios bizarros de desenhos famosos, sem citar esse episódio aqui, foi quase um crime. Finalmente eu fiz e eu espero que tu tenha gostado. Se tu gosta de mistérios em desenhos, teorias, se inscreve lá no meu outro canal, o Espantalho. Lá naquele canal eu só falo disso e a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos lá. E seria muito da hora se a gente pegasse esse número antes do fim do ano. Então eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Tchau, Ipe.